serviço da missão, animado e destemido por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nossos passos já se encontram a caminho do altar. Nossas vozes já decantam o que vimos proclamar. Neste mundo tão bonito, mas que pede redenção, nosso sim ao Deus bendito, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Nós queremos operários, mensageiros do Senhor, que nos façam solidários a serviço do amor, construtores da justiça, empenhados na missão, contra toda injustiça, por amor e vocação. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Cristo Mestre e Senhor, pois eterno é seu amor. Nesta fonte de água viva, somos hoje seus convivas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando a festa de São Mateus. São Mateus Evangelista. Mateus era filho de Alfeu e seu nome era Levi, de cobrador de impostos. O nosso Senhor Jesus Cristo ia passando próximo de Mateus e chamou Mateus, chamou Levi, segue-me. Imediatamente ele deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São Beda o Venerável, o que quer dizer seguir? Seguir é imitar. Mateus passou a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, a anunciar o Evangelho
a cooperar na copiosa redenção do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que comem vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus veio chamar todos os seres humanos para o imitar, para o seguir. Que Jesus viu Levi sentado na coleteria de impostos e chamou: segue-me. Imediatamente ele largou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Passou a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os seres humanos sejam imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. Se desapeguem da opulência do mundo físico. O que é a opulência do mundo físico? A opulência são as riquezas físicas, as materiais. Se desapegue, como Levi, filho de Alfeu, desapegou e passou a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta o padre Antônio Vieira, Mateus, antes do nosso Senhor Jesus Cristo chegar próximo de Mateus, Mateus já sentiu a grande felicidade, já sentiu a renovação, porque o Senhor ia se aproximando e o Espírito do Senhor já tocou em Mateus. Mateus já foi renovado, Levi já foi renovado, e o Senhor, chegando próximo, disse: segue-me. Imediatamente, Levi deixou tudo e seguiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São Beda o Venerável, na conversão de um publicano, muitos publicanos se converteram. Houve a penitência e o perdão. Que muitos fizeram penitência e foram perdoados e foram purificados. Que todos os seres humanos sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos se desapeguem da opulência do mundo físico e sejam imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Sigam o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor chamou Levi, e Levi deixou tudo e seguiu o Senhor, passou a imitar o Senhor, e seu nome passou a ser Mateus. E Jesus então sentou à mesa na casa de Levi, e numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e com seus discípulos. Aqui nós vemos a realidade do comentário de São Beda o Venerável, que na conversão de um publicano, muitos publicanos se converteram
houve a penitência e o perdão. Nessa lógica aqui, que Jesus sentou na mesa com Levi e numerosos publicanos e pecadores sentaram com o Senhor, e todos esses se converteram, como comenta São Beda o Venerável. Muitos houve a penitência e o perdão. São todos os que vieram para ver o Senhor, para ficar próximo do Senhor. E os fariseus disseram aos discípulos do Senhor, fizeram uma pergunta argumentando: por que vosso mestre come com os pecadores, com os publicanos e os pecadores? Jesus veio para chamar a todos para a conversão. E por que disseram essa pergunta? Por que os fariseus argumentaram essa pergunta? Porque eles tinham o coração duro. Não entendiam a lógica da conversão, da penitência, do perdão. E Jesus, ouvindo, disse: não são os bons que precisam de médico, mas sim os doentes. Todos precisam de médico. Cristo Senhor é o médico que cura todos os entes humanos interiormente. Como ele chamou Levi, filho de Alfeu, e Levi imediatamente deixou tudo e seguiu o Senhor. Que todos ouçam como Levi ouviu o Senhor chamando, que todos façam penitência, que todos sejam purificados. E Jesus disse, citando uma perícope da profecia do profeta Oséias: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu quero a misericórdia. A misericórdia para todos os entes humanos, para que todos se convertam, que todos se purifiquem, que todos façam penitência e que todos imitem o nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos nós somos o povo eleito, como comenta São Beda o Venerável, que o povo eleito busquem as coisas do alto e sintam o sabor como num delicioso prato. Que todos progridam sempre mais e mais a Deus, progridam sempre mais e mais para o transcendente. Que Jesus veio chamar todos os entes humanos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Todos nós somos pecadores, estamos em busca da conversão, em busca da justiça, se converter e buscar a justiça, semear justiça, paz e amor. Sejamos como Mateus, ouvimos o Senhor e vamos progredir sempre mais e mais a Deus e anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos sigam o nosso Senhor Jesus Cristo, que todos imitam o nosso Senhor Jesus Cristo e busquem verdadeiramente as coisas do alto, progridam sempre mais e mais a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós.
Salve, ó guardião do Redentor e esposo da Virgem Imaculada. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a primavera está chegando, dia 21 de setembro, é primavera. E no hemisfério norte é outono. Que tudo seja renovado. Paz e bem. Dulcíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, em ti, Maria, eu penso, então um cláudio imenso me rouba o coração. Então um cláudio imenso me rouba o coração. Se algum mau pensamento vem perturbar a mente, se esvai apenas sente teu nome ressoar. Nos mares deste mundo, tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espera feliz sorte, contigo estar na morte é ter seguro o céu. Contigo estar na morte é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo.